Olá, internauta! Desequilíbrio fiscal, aumento da dívida, excesso de gastos, contas no vermelho. O ano de 2015 começou e caminha para terminar de forma bastante complicada para as finanças do país. O Brasil chegou a este ponto mesmo com uma legislação criada justamente para impor uma gestão responsável do dinheiro público, com controle de gastos e equilíbrio entre receitas e despesas. Nesta edição do Espaço Debate, vamos falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal com o procurador Júlio Marcelo, membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo qual a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal para a gestão das nossas contas públicas. Olha, obrigado pela oportunidade. Essa lei ela é uma grande conquista da sociedade brasileira, né, no período pós-estabilização da moeda, no período pós-hiperinflacionário que nós vivemos no Brasil. E é uma garantia, é um instrumento que pode servir de garantia para a sociedade de uma estabilidade macroeconômica e de uma atuação responsável dos governantes nas três esferas, né? União, Estados e municípios. Às vezes, o cidadão ele não tem a noção da importância que é o governo ter responsabilidade nos seus gastos para o equilíbrio da economia como um todo e para a qualidade de vida das pessoas, para a inflação estar baixa, para a economia poder crescer, para gerar empregos, para gerar prosperidade para a sociedade. O governo não gera riqueza, ele só consome riqueza da sociedade. Então, um governo que gasta pouco, que é austero, que gasta com qualidade e responsabilidade, contribui para o desenvolvimento, para a prosperidade da sociedade. A gente chegou em 2015 com a necessidade dos governos impondo a necessidade aos brasileiros de fazer um ajuste. O que houve? A lei não foi suficiente para colocar em ordem as contas públicas, já que já tem 15 anos que ela foi criada? A lei em si ela não tem o poder de colocar em ordem as contas públicas, né? Mas ela estabelece limites, estabelece regras. E o que aconteceu é que essas regras foram violadas frontalmente nos últimos 2 anos, gerando um rombo. E não são regras consultivas, né? Não são regras, não são meras diretrizes, né? São regras obrigatórias que o governo tem que seguir. O resultado dessas violações foi esse julgamento recente, essa deliberação recente do Tribunal de Contas da União, emitindo um parecer pela rejeição das contas da Presidente da República, cujo julgamento compete ao Congresso Nacional. Então, esse parecer que o TCU emitiu, ele tem um caráter didático muito importante, né? Ele vem para dar um enforcement à lei, para dizer, olha, essa lei vale, ela vale para todo mundo, inclusive para a Presidente da República. Todas as autoridades do país estão submetidas à lei e devem responder por seus atos e arcar com as consequências dos descumprimentos da lei. Você acha que com esse julgamento, com essa apreciação das contas pelo TCU, vai forçar com que daqui para frente, né, os gestores sejam mais responsáveis, mais cuidadosos na condução das finanças? Sem dúvida, até porque existe um segundo momento, né, nesse processo de auditoria que o tribunal fez, que além das contas da Presidente da República, tem uma auditoria que identificou as chamadas pedaladas fiscais. E as autoridades responsáveis pelo cometimento dessas irregularidades, abaixo da Presidente da República, ministros de Estado, secretário do Tesouro, eles vão ter as suas defesas examinadas pelo tribunal e poderão ser punidos. Então, a responsabilização de quem fez também é muito importante para que a lei tenha o seu efeito demonstrativo, o seu efeito vinculativo reforçado. E qual é a punição para caso eles sejam condenados por essas práticas? Né? O tribunal pode aplicar multas e pode inabilitar para o exercício de função pública por um período de 5 a 8 anos, com uma sanção bastante grave. Apesar de ter sido um julgamento, primeiramente foi apreciado em abril, não impediu que o governo cometesse novas pedaladas de acordo com o parecer que o senhor emitiu, né? Pedaladas neste ano de 2015. Sim, a investigação do Ministério Público de Contas revelou que em 2015 o governo continuou com práticas vedadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Fizemos uma representação ao Tribunal de Contas da União,
tribunal, o relator determinou a realização de uma auditoria para confirmar os números e o alcance das irregularidades e, infelizmente, essa prática foi observada, está sendo observada em 2015. A gente espera que até o final de 2015 o governo regularize completamente as irregularidades identificadas. A nossa situação, essa situação difícil do país, essa situação macroeconômica, ela não aconteceu do dia para a noite, né? Casos de pedaladas foram sendo vistas desde 2013. Por que houve a falha? Por que não houve um acompanhamento ou fiscalização maior dos órgãos de controle externo? Essas irregularidades que foram chamadas de pedaladas nesse processo que o tribunal julgou em 2014, em abril de 2014, são resultados, quer dizer, foram identificadas, são resultados de uma auditoria feita no segundo semestre de 2014. É o julgamento que teve em abril deste ano. Em abril de 2015, perdão. Então, no segundo semestre de 2014 foi feita uma auditoria e nessa auditoria se identificou que essas falhas aconteciam desde 2013. Então, quando o Tribunal de Contas da União julgou as contas de 2013, ele ainda não tinha feito essa auditoria. Essas práticas irregulares não tinham sido identificadas ainda. Então, na primeira ocasião que o tribunal teve, ele foi categórico em rechaçar, em condenar, em censurar essas práticas. O senhor acha que a lei de responsabilidade fiscal ela se enfraqueceu diante desses casos e diante dessa situação que a gente vive hoje? A lei de responsabilidade fiscal, ela elegeu os tribunais de contas como seus guardiães. E o principal guardião é o TCU. Então, à medida em que o TCU for rigoroso na exigência do cumprimento dos seus ditames, e não faça apenas recomendações, mas faça determinações com responsabilização das autoridades que descumprirem a lei, nessa medida ele estará reforçando a lei. Toda vez que ele faz uma mera recomendação, ele está enfraquecendo a lei, porque a recomendação não tem esse efeito mobilizador que deveria ter nas autoridades governamentais. O Brasil necessita de um guardião, de um tribunal de contas que seja rigoroso. Rigoroso na identificação das irregularidades, rigoroso na responsabilização das autoridades que cometeram ilegalidades. Você acha que isso também passa pelo processo de escolha dos membros do tribunal? Porque hoje são indicação, o presidente indica 1/3, o Congresso 2/3, né? Então deveria também haver a mudança nessa composição, nessa forma de se indicar? Essa forma de indicar veio num movimento da Constituinte de 88. O Brasil saía de um momento autoritário em que se quis valorizar o papel do parlamento, né, e dos parlamentos estaduais. Naquele momento, assim, o desenho em si ele não era ruim, mas a experiência histórica, sobretudo nos TCEs, tem demonstrado que o modelo não é bom. Né? Não é bom por quê? O Congresso Nacional ele indicou grandes ministros para o Tribunal de Contas da União. Mas nas assembleias legislativas, as escolhas recaem sempre sobre aliados do governador, às vezes parentes de governador, parlamentares que não têm experiência, às vezes sequer curso superior. Então, os requisitos que estão na Constituição não são observados. Que a Constituição exige notórios conhecimentos em administração pública, direito, economia ou contabilidade. E a gente vê a indicação de ministros e conselheiros que não têm a formação que a Constituição exige. Então, esse modelo não está funcionando. E qual o papel do Ministério Público junto aos tribunais de contas? Né? Ele tem um papel de mais fiscalizador ou de atuar em conjunto? O Ministério Público de Contas ele tem o mesmo munus público do Ministério Público que atua perante o Poder Judiciário, né, de defesa da ordem jurídica, da democracia, dos interesses da sociedade, só que com uma atuação especializada perante tribunais de contas. Então, a nossa linha de atuação é fiscalização de contas públicas, fiscalização da lei de responsabilidade fiscal, tudo que diz com a administração pública, defesa do patrimônio público, é
a linha de atuação do Ministério Público de Contas. Diante do que a gente viu da situação fiscal de estados também, dos municípios e da própria União, você acha necessário uma atualização, aprimoramento da Lei de Responsabilidade Fiscal ou rediscutindo os limites de endividamento e fixando um limite de endividamento para a União, que até hoje não tem, né? A gente possui só o limite de endividamento para estados e municípios. Sim, eu acho que o limite de endividamento para a União seria um grande avanço, né, para dar mais disciplina à União na gestão da sua dívida. Algo que parece importante também é que a interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal possa ser uniformizada em todo o país pelo Tribunal de Contas da União. E hoje, cada Tribunal de Contas do Estado tem uma linha de interpretação da LRF diferente para cada Estado, o que está enfraquecendo a responsabilidade fiscal na gestão em nível estadual e municipal. Uhum. O senhor vê um paralelo entre a crise que a gente vive hoje e esse desarranjo nas contas públicas que a gente vê nos três entes? Não, sem dúvida nenhuma, a crise econômica que nós estamos vivendo hoje tem, em grande parte, raiz no desajuste fiscal que foi produzido no país nos últimos anos. O governo gastou além da sua capacidade de arrecadação, aumentou a dívida pública de uma maneira ilegal, porque afrontou as metas legais estabelecidas. Isso passa uma mensagem de descontrole e desconfiança para os investidores, né, que param seus investimentos, adiam projetos. O mercado financeiro passa a exigir taxas de juros maiores. Houve um descuido com a inflação, porque quando o governo gasta mais, ele está injetando dinheiro na economia. E isso provocou um aumento de inflação, quer dizer, uma política antagônica à que o Banco Central vinha fazendo. E agora o aumento da taxa de juros, que atrapalha o desenvolvimento da economia. Quanto mais alta a taxa de juros, mais difícil o investimento, mais caro o investimento. Atrapalha o consumo, as pessoas também, ao se endividar, têm que pagar juros maiores. Então, você acha que tudo isso resulta, né? Tudo isso resulta desse quadro de desajuste fiscal. Tem críticos e defensores, né, de uma política fiscal mais austera. Você acha que é possível compatibilizar equilíbrio fiscal, equilíbrio de gastos com investimentos em áreas sociais? Sem dúvida que é possível. Isso foi feito até 2010, 2011, não havia esse desequilíbrio. O que houve a partir de 2011 foi uma expansão do gasto público muito além da capacidade de arrecadação que a União vinha tendo. E não foi só para gastos sociais, foi também para financiamento subsidiado para a atividade econômica, além da necessidade do próprio mercado via BNDES. Então, você teve um aumento de gasto, que pode ser para a área social ou para qualquer área, tem que estar sempre compatível com a arrecadação. A gente não vai resolver os problemas sociais do Brasil gastando a rodo. Até porque tem que ser sustentável, né? Porque se não tiver essa arrecadação, nós vamos pagar depois esses benefícios sociais com inflação e desemprego, que vai anular todo o esforço de combate. Então, isso tem que ser feito gradativamente, passo a passo, de acordo com a prosperidade que a gente conseguir gerar no país. Doutor Júlio, para a gente finalizar, o que você acha que é preciso ser feito para a gente sair desse impasse fiscal, desse imbróglio que a gente se encontra hoje? Olha, do ponto de vista estritamente do governo, dois pontos são fundamentais. Primeiro, corrigir todas as ilegalidades. A gente não vai poder construir uma nação com base em práticas ilegais. Tudo que é contra a lei de responsabilidade fiscal deve ser corrigida imediatamente. A segunda questão é evitar qualquer prática que não passe para a sociedade, para a economia, para o mercado, o máximo de transparência nos números do governo. O que a economia precisa, o que a lei de responsabilidade quer, é previsibilidade, é transparência, para que a verdade sendo conhecida, os investidores possam fazer seu planejamento, possam planejar seus investimentos,
possam então fazer as contas daquilo que é possível e voltem a confiar no país. A confiança do país para os seus próprios empresários e para o mercado, né, internacional é fundamental para o país atrair investimentos. Então, respeitar a lei de responsabilidade fiscal é transmitir confiança para os empresários brasileiros e para o capital internacional que pode vir investir no Brasil também. Além disso, o ajuste fiscal que precisa ser feito no Congresso Nacional. E nas outras esferas também, né? Porque os estados também estão com a corda no pescoço, né? Os estados também têm que respeitar a regra de ouro de gastar conforme a disponibilidade financeira e não conforme os sonhos. Doutor Júlio, muito obrigada pela participação e pela nossa conversa. Eu que agradeço. Obrigado. E essa edição do Espaço Debate fica por aqui. Você pode rever nossas antigas entrevistas aqui mesmo no nosso canal no YouTube. Até a próxima!